Jovem Pan Especial. Coronavírus. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o especial Jovem Pan Coronavírus. Eu sou Olivia Fernanda e aqui você acompanha o que foi destaque nesta quarta-feira, porque a Jovem Pan não para. O presidente Jair Bolsonaro já afirmou que vetará a flexibilização do congelamento de salários de servidores. E o Congresso avalia a derrubada do veto, que foi um pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, ao presidente da República. Para falar mais sobre isso, a Jovem Pan ouviu o deputado federal pelo DEM do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, relator do projeto de socorro a estados e municípios. Vamos acompanhar. Afinal, como é que vai ficar esse veto? Qual que deve ser a posição do Congresso em relação a isso? Olha, primeiro é importante esclarecer uma questão de tempo, né? Desde que o projeto foi aprovado, nós tem constitucionalmente 15 dias úteis para o presidente se manifestar sobre sanção ou veto total ou veto parcial. Esse prazo é até o dia 27 de maio. Então, ainda há um tempo para o presidente decidir. As informações que nós temos é que há o pleito do Ministério da Economia, especialmente do ministro Paulo Guedes, que haja o veto, em especial nas exceções que foram criadas do congelamento de salários e progressões por tempo de serviço dos servidores. Eu acredito que essa é uma medida que precisa ser negociada, né? Só para deixar claro, eu sou a favor desse veto, porque acredito que a contrapartida ela é importante. Quando nós aprovamos no Congresso, parte do meu relatório, é importante dizer, eu fui derrotado em parte do meu relatório, em especial nesses artigos, em destaques que a gente chama na Câmara, né, que abriram mais exceções, né, mas eu acredito que se houver por parte do presidente uma sinalização clara, um apelo, ou de forma franca, para os servidores, um pedido de um tempo em nome de todo o esforço que o Estado brasileiro está fazendo para ajudar a economia privada, para ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis, para todo esse esforço que o Estado brasileiro está fazendo. Eu acredito que conversando com o presidente da Câmara, conversando com o presidente do Senado, se articulando, convencendo a sua própria ala do governo, que foi a favor de ampliação de exceções, de servidores sem congelamento, eu acredito que é possível manter o veto do presidente. O que não pode ser simplesmente uma queixa do presidente sem fazer política, sem se articular minimamente. Deputado Pedro Paulo, quem faz a pergunta é José Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Pois é, deputado, a gente vê claramente aqui o poder do funcionalismo público, principalmente a elite do funcionalismo público, quando se trata de debates no Congresso Nacional e no próprio governo, né? É uma espécie diferente. Enquanto na iniciativa privada, ou seja, na vida, no chão da vida do dia a dia, todos se preocupam ali com redução salarial, com desemprego, o servidor público não quer nem a possibilidade de não ter aumento salarial, quer aumento salarial diante de uma crise tão sistêmica. O presidente da Câmara disse que isso é um assunto tão grave que tem que ser tratado numa legislação específica, ou seja, na reforma administrativa. O senhor acha que é isso? Quer dizer, é preciso encarar ali um limite nos salários das elites dos funcionários públicos, ou seja, discutir numa reforma administrativa esse assunto, ou aí mesmo está bom nessa emenda? José Maria, eu concordo com o presidente, sim. É um tema que precisa ser tratado de forma especial, dada a sua complexidade. Tá? É importante a contrapartida do projeto de ajuda dos estados, é importante, sim. Mas é preciso esclarecer que ela somente evita que aumentos que ainda não estão contratados possam ser dados. Isso é uma parte do problema. A outra parte do problema que foi enfrentada nesse projeto é a questão das progressões, por exemplo, por tempo de serviço, anuênios, triênios e quinquênios. Mas o projeto congelou tempos de fruição, de licença-prêmio, enfim, mas ele parou por aí. O problema do gasto de pessoal, do crescimento que a gente chama vegetativo, desse crescimento que acontece se nós não fizermos nada, ele já acontece, por exemplo, no Serviço Federal,
é algo em torno de 4% esse crescimento. A gente vê esse crescimento vegetativo muito intenso em estados e municípios. Precisa ser tratado de uma forma mais, numa lei específica. Há uma quantidade enorme de medidas que podem ser tomadas para que a gente contenha essas despesas de pessoal, esses absurdos que existem na lei federal, é importante que se diga, e também nas legislações estaduais e municipais. Portanto, ajuda o que está no projeto de estados e municípios, mas é preciso tratar isso dentro de um pacote mais amplo, como a reforma administrativa, como, por exemplo, a PEC emergencial que está no Senado, que também é importante para criar, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e outros mecanismos que os gestores têm para, no mínimo, sem, obviamente, ferir direitos dos servidores, mas conter esses aumentos abusivos que existem nas folhas de pagamento dos entes federados. Deputado, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, deputado. Pois é, o Plano Mansueto de ajuda aos estados e municípios foi um tanto desfigurado e o mínimo que a sociedade, acho, exige seria alguma contrapartida como essa do congelamento, né? O senhor já disse que deputados do próprio governo, da base governista, foram a favor de relaxar certas categorias, o que mostra a pressão dos grupos organizados. E a pergunta que eu lhe faço é exatamente essa, quer dizer, não há uma preocupação, traz um pouco dos bastidores, não houve uma preocupação entre os debates ali dos deputados envolvidos em relação ao simbolismo que isso iria levar para a população que está perdendo os empregos, que está tendo os seus contratos de trabalho alterados, quer dizer, há uma possibilidade ainda em relação ao veto, tudo bem, já está claro, o presidente deve seguir o ministro, vamos ver se haverá ou não a derrubada do pacto do Congresso. Há clima no Congresso hoje para levar adiante uma reforma como a reforma administrativa, que o presidente demorou demais, talvez, a enviá-la? Rodrigo, não está claro que o presidente vá vetar. Eu imagino que ele deve estar sofrendo pressões grandes, por exemplo, das Forças Armadas. Por exemplo, também da sua ala de articulação política. E aí eu respondo a sua primeira pergunta, desses bastidores, durante a votação, seja numa primeira etapa, a votação na Câmara, que era a íntegra o meu substitutivo, depois o projeto que veio do Senado, em que o Congresso tomou a decisão de aproveitar o projeto do Senado, houve um conflito permanente entre a ala econômica, a favor do congelamento, e a área política do governo, que é comandada por servidores civis e militares. Então, essa confusão do governo atrapalha muito as negociações dentro do Congresso. É importante lembrar que um dos destaques que eu perdi como relator do projeto de auxílio aos estados teve um encaminhamento contrário ao meu relatório do próprio líder do governo. Isso atrapalhou muito e deu a percepção dos políticos de que não havia, por parte do governo, esse sinal do rigor em relação ao congelamento. Então, eu acredito que esse é um ponto que precisa ser ajustado imediatamente. Por exemplo, ontem eu conversei bastante com o ministro Paulo Guedes sobre esses ajustes que são precisos ser feitos internamente. Agora, em relação à sua outra pergunta sobre a reforma administrativa, eu, mais uma vez, quero deixar claro que sou favorável à reforma administrativa. Eu acredito que a gente precisa rever toda a atuação do Estado brasileiro, da administração pública, reduzindo despesas, voltado no Estado a resultados. Eu acredito que a produtividade do setor público é algo que precisa ser tratada, não só a reforma tributária, que visa uma produtividade do setor privado, mas a produtividade do setor público é fundamental. Eu acredito que no pico da crise é difícil de nós encaminharmos uma reforma administrativa, porque é um tema polêmico e há um esforço do Congresso de, nesse período, votar pautas que sejam pautas que tenham algum consenso, algum mínimo consenso. A reforma administrativa é muito polêmica, mas os trabalhos não têm parado. Por exemplo, amanhã eu tenho uma videoconferência de manhã com o presidente da frente da reforma administrativa, o deputado Tiago Mitrô, do Novo, para tratar de temas para que a gente possa avançar
na discussão do projeto da reforma administrativa. Mas eu acredito que, passado esse período do pico da crise, esse modelo de votações remotas, que o parlamento comece a voltar presencialmente, é possível que a reforma administrativa volte sim à pauta. A volta às aulas nas escolas do estado de São Paulo terá início primeiro para as crianças da educação infantil e com a implementação de um rodízio de alunos para que seja garantida uma distância mínima de segurança entre eles. O retorno para o ensino fundamental e médio está previsto apenas para julho. Para falar mais sobre isso, o especialista em gestão educacional Renato Casagrande conversou com a Jovem Pan. Renato, antes da gente falar dessa possível retomada às aulas, sobre esse planejamento, como o senhor avalia que tem sido, nesse momento, o desempenho dos estudos à distância? Bem, aí nós podemos dizer que nós estamos hoje com alguns problemas. Tem um aspecto positivo que eu acho que as escolas acabaram se reinventando. Eu sou um educador há 35 anos, atuo na educação, e confesso que nós, educadores, sempre fomos meio resistentes ao uso de novas tecnologias. A maioria dos educadores tem essa dificuldade, sempre preferiu por uma aula mais pelo contato presencial. Então, portanto, nós tínhamos dificuldade na implantação, principalmente na educação básica, de novas tecnologias, e ainda fomos pegos de surpresa. Começamos com o ensino remoto e tem nos surpreendido. Tem um aspecto muito positivo, porque os professores estão se reinventando. Eu acho que o ensino remoto está funcionando bem, parcialmente, no ensino médio. Na educação superior, acho que vai muito bem. E no ensino fundamental com mais dificuldades. Então, o aspecto positivo é que a gente está conseguindo se reinventar. O aspecto não tão positivo é que muitas crianças não estão tendo aula alguma, porque não têm acesso à internet, porque não têm o equipamento adequado e porque tem escolas ainda que não estão ministrando ensino remoto. Nós temos escolas que estão esperando, deram inicialmente férias, recessos e estão tentando ainda, tateando essa questão da educação à distância, e aí nós estamos causando uma desigualdade, ampliando a desigualdade, porque alguns alunos estão tendo mais e outros não estão tendo nada. E alguns pais têm reclamado um pouco também da responsabilidade que caiu sobre eles ali em cima, dentro de casa, cobrando os seus filhos para realmente acompanharem as aulas ou as cartilhas, no caso dos alunos das escolas públicas. E esses pais estão dizendo que estão tendo que reaprender a estudar, que não sabem direito exercer essa profissão entre aspas, é claro. Como o senhor vê essa situação dos pais tendo essa responsabilidade de chamar os filhos para os ensinos? Eu acho que o papel do pai, ele não é diretamente no conteúdo. Isso é um papel da escola e a gente sempre recomenda que a escola tenha uma comunicação acessível, que as atividades, quando elas são fornecidas e orientadas de forma remota, elas precisam ser muito didáticas, muito explicadas. Então, não é igual pegar um texto de um livro e o aluno trabalhar sozinho. O aluno precisa, a linguagem tem que ser uma linguagem, na verdade, muito acessível para que o aluno siga os passos e consiga trabalhar o conteúdo sem a presença dos pais. A gente nem recomenda, inclusive, que os pais interfiram na questão do conteúdo. O papel do pai é organizar o ambiente de estudo, é permitir realmente que a criança tenha um ambiente adequado e é orientar a criança com relação à disciplina, ao horário. Ele tem que definir isso, que a criança tem horário de estudo, que na hora de comer, na hora de jogar, desliga aqui. Ou seja, fazer o papel do pai, não é o papel do professor. É claro que na escola o professor faz esse duplo papel. O professor, além de ensinar, ele passa uma boa parte do tempo organizando as atividades, disciplinando as crianças, ajudando as crianças a se organizarem, a estudarem, e esse papel hoje está cabendo aos pais, mas a gente não orienta que os pais interfiram muito no conteúdo, senão a criança ela vai criar uma dependência do pai, e quando ela voltar para a escola, os pais estão, de repente, imaginando que a criança está aprendendo e a criança não está. Quem está fazendo a atividade é o pai, e o professor está corrigindo uma atividade que quem realizou foi o pai. Então, é muito importante que os pais que estão nos ouvindo, nos assistindo neste momento, é que eles cumpram o papel de pais. E, claro, está tomando uma parte da carga horária do pai hoje orientar os seus filhos. E muitos pais estão tendo dificuldade, principalmente quando as aulas são ao vivo
e os pais não estão em casa e não estão podendo acompanhar essa aula ao vivo. Então, nós temos orientado também as escolas que organizem atividades síncronas, que é ao vivo, e assíncronas, que não são atividades ao vivo, para que os pais possam, pelo menos parcialmente, acompanhar essas atividades com as crianças. Sim, e lembrando também que muitos desses pais estão trabalhando em casa já com certa dificuldade no sistema home office, né, trabalho remoto. Mas me parece, Renato, que de uma certa forma também os pais vão passar a valorizar mais os professores depois desse período, a conhecer os seus filhos como alunos, né, o comportamento deles, e os alunos também acho que já estão com saudade de ir para a escola e se encontrar com os professores. Agora, se eu poderia fazer para a gente uma análise, então, com relação a essa retomada, como o senhor vê os prós e os contras das aulas presenciais que tendem a voltar em São Paulo, pelo menos, com apenas 20% dos alunos, o senhor sabe como funcionaria esse rodízio? Na verdade, nós vamos entrar num modelo de sistema híbrido. Ou seja, hoje nós estamos num sistema totalmente, vamos chamar, à distância, embora a gente não goste muito de chamar à distância esse método, esse sistema hoje, porque ele é muito precário ainda. E a educação à distância, ela tem estudos, tem uma combinação de metodologias, de tecnologias, que não é o que está acontecendo hoje. Mas nós estamos dando, de certa maneira, hoje um ensino 100% à distância, porque as crianças não estão indo às escolas. Com a volta parcial das crianças, nós vamos entrar num outro modelo, que é o ensino híbrido, ou seja, alguns momentos presenciais, mas continuaremos com as aulas remotas. Imagine, 20% das crianças vão voltar por dia, nós vamos ter, a criança vai ter um dia de aula na escola por semana. Ou seja, continua tendo 4 dias em casa. Portanto, nós teremos um ensino híbrido, que é uma tendência muito forte na educação superior. Eu acredito que na educação superior, pós-pandemia, todo o ensino será híbrido. Não tem mais sentido você fazer os jovens se deslocarem todos os dias para a escola, para a universidade, sendo que uma boa parte dos conteúdos são aulas ainda expositivas que podem ser transmitidas tranquilamente por meio de tecnologias e plataformas aí. Então, nós voltaremos, parcialmente com as crianças. Portanto, quem está desenvolvendo o ensino remoto, aquele pai que acha que o ensino remoto ele é temporário, não é temporário. O ensino remoto ele durará muito tempo. Eu ouso dizer que enquanto nós não tivermos uma vacina e nós continuarmos na questão do distanciamento social, nós teremos ensino remoto. Falamos em período de quanto? De um ano e pouco. Então, o ensino remoto veio para ficar por muito tempo. Então, as escolas precisam ter capacidade de desenvolver mais competências com relação a isso, e os pais precisam organizar-se em casa, porque eles vão precisar de um apoio em casa por muito tempo ainda. Então, aqueles pais que estão achando que com a volta às aulas vai acabar o ensino remoto estão enganados. A volta às aulas será parcial, as escolas estão tendo muitas dificuldades de implantar os protocolos, porque você imagina o que é você conseguir controlar as crianças com idade de 5, 4, 3 anos, que ela não pode se tocar, não pode pegar máscara. Não é fácil você lidar com 2 crianças, imagina se lidar com 10, 12 numa sala de aula ou numa escola com 100, 100 e poucas crianças. Mas as escolas devem voltar, como está sendo previsto aí o retorno no mês de julho, alguns lugares em agosto, mas com todos os cuidados e lembrando, continuamos com o ensino remoto. Possivelmente mesmo. Vai ser um desafio, mas uma experiência também muito interessante, quem sabe benéfica, positiva. Gostaria de conversar com o senhor também um pouquinho sobre o Enem, né? Tiveram informações aí dizendo que talvez o Enem fosse adiado, tivesse a data mudada, mas está mantido, deve acontecer o Enem no dia 1º e no dia 8 de novembro, aí eu estou falando do Enem impresso, porque também a gente tem o conhecimento do Enem digital, que acontece em outra data, do 22 e 29 de novembro. O senhor sabe por que datas diferentes para o Enem digital e o impresso? Como funcionaria esse Enem digital? Esse Enem digital ainda é uma incógnita para nós estamos verificando, o governo está regulamentando esse Enem digital. Eu tenho observado que muitos estão optando pelo Enem presencial, até pela insegurança, por não serem um pouco cobaias, né? Mas o Enem digital, ele é um desafio muito grande para o governo, porque como fazer a questão inicialmente, o Enem digital, que poderia ser feito nas escolas por meio de computadores, e eu acredito que, na verdade, que o governo vai estar pensando em algumas alternativas agora, à medida que nós não vamos conseguir
colocar todos os alunos, vamos lembrar que o Enem sendo este ano, nós devemos continuar com o distanciamento e, portanto, nós vamos precisar de muitas instalações para manter a distância adequada entre um aluno e outro. Então, a logística ela vai duplicar ou triplicar com relação ao ano passado. Então, é muito complexo a organização do Enem desse ano. Quando nós dividimos o Enem digital e o Enem físico, de certa maneira facilita essa logística, porque se nós vamos atrair os alunos, vamos ter um dia para o Enem digital e outro dia para o Enem físico, de certa maneira nós já dividimos em 2 categorias e isso já facilita com certeza uma logística em época de pandemia. Então, esse é um ponto. Com relação à questão do aluno escolher entre o presencial e o digital, o presencial para o aluno que está começando agora, que está fazendo pela primeira vez o Enem, eu recomendo sempre o presencial, é onde ele tem mais segurança, ele nunca fez a prova ainda. Para aquele aluno que já vamos chamar o treineiro, que já faz, se não me engano, é um percentual de 40% de alunos que já concluíram o ensino médio e que fazem o Enem pela segunda vez, ou que fazem o Enem pela primeira vez, mas já tem o ensino médio concluído. Eu acho que daí o digital pode ser uma experiência, pode ser uma proposta, e eu acredito que no futuro, se nós tivermos um modelo aí plausível de Enem digital, que as crianças jovens vão nas escolas e tenham acesso a uma rede de informática, a uma rede Wi-Fi, que não caia, porque, veja bem, nós corremos um grande risco de, no meio de uma prova, dar qualquer problema aí de cair a conexão e a criança não conseguir, e o jovem não conseguir mandar sua prova no tempo. Então, é um desafio muito grande para o governo implantar um modelo novo de Enem em épocas de pandemia. Eu acho que até é um risco que ele está correndo, que eu particularmente não correria agora. Eu acho que é o momento que nós estamos vendo de exceção e que o mais seguro seria ainda... Primeiro, o mais seguro não. O mais recomendável é que a gente adiasse esse Enem. Eu acho inadmissível a gente manter a data do Enem, lembrando que, como citei agora, que tem alunos que não estão tendo nenhum tipo de aula, não estão tendo acesso a nenhum conteúdo, e essa desvantagem entre os alunos que podem mais e os que podem menos, ela se amplia, com certeza, com o Enem sendo mantida a data agora. Mas o governo insistindo em manter a data, eu ainda acharia acho o digital bastante arriscado num momento de exceção, em que nós não sabemos bem como vai funcionar e se nós teremos realmente capacidade de garantir a equidade, garantir, na verdade, que os alunos tenham o mesmo tipo de prova e comparando o desempenho do digital com o desempenho daquele que vai fazer a prova física. Então, muitas questões estão no ar, são muitas dúvidas e a gente precisa esperar um pouquinho mais para ver como que vai funcionar esse digital para poder avaliar com mais propriedade. Verdade. Eu tenho aqui a informação de que o Enem Digital abriu mais de 100 mil vagas em 99 cidades brasileiras, onde serão montados postos aplicadores credenciados com computadores cedidos pelo INEP. Nas primeiras 24 horas de inscrição, mais de 90 mil registros. Sobram poucas vagas para esse Enem Digital, que a gente ainda vai entender, então, com o tempo direitinho, como ele vai funcionar. Então, de qualquer forma, Renato, agora para o Enem do dia 1º de novembro, que até o momento está mantido, dá tempo de estudar, esse estudo em casa é tão importante, tirar dúvidas com o professor, né? O senhor já deixou claro que realmente seria a favor também do adiamento da data, né? Mas não havendo adiamento e o aluno se deparando com essa realidade, eu já aconselho de imediato aos alunos que estão nos assistindo e ouvindo aqui, já que o aluno do ensino médio também é um aluno mais autodidata, mais maduro, que ele aproveite essa oportunidade, e é claro que a gente se recomenda que desde que tenha acesso à internet, nós temos hoje muitos canais com aulas gratuitas e de excelente qualidade. E vou dar o exemplo do Conselho Estadual de Santa Catarina, que as escolas públicas toda de Santa Catarina tem um canal hoje, um convênio que foi feito com uma ROP, que criou programas gratuitos do Enem, para o aluno fazer um curso para o Enem, e que estão sendo ofertados para todos os alunos de forma gratuita e que os alunos também podem acessar, quer dizer, são plataformas
que estão aí com conteúdos disponíveis gratuitamente, com professores com grande didática e que podem facilitar aquele aluno que está estudando para o Enem, o que vai fazer o Enem, estudar sozinho. Não é a mesma coisa daquele aluno que tem uma escola, que o professor está orientando, está selecionando conteúdo, está motivando esse aluno, porque a questão da motivação é muito importante e o papel do professor, todos os alunos que passaram terminaram o ensino médio, fizeram vestibular, fizeram um cursinho, sabem o quanto é importante a motivação. Os professores do cursinho fazem isso muito bem, a motivação dos alunos para ter pique para estudar, para ter disciplina, e aquele aluno sozinho, é lógico que é muito mais difícil você acordar de manhã, ligar um computador e não ter ninguém acompanhando, ninguém sabendo o que você está fazendo, ninguém te cobrando nada. Mas se nós não temos outra solução para aqueles alunos que não têm essa solução, mas que têm acesso à internet, que aproveite então os conteúdos disponíveis gratuitos que nós temos hoje e trace uma rota de estudo individual. Essas videoaulas também ajudam bastante já a orientar os alunos. E aqueles alunos, na verdade, que não têm nenhum tipo de acesso à internet, que nós temos uma quantidade até considerável, esses sim, infelizmente, ficam reféns, ficam à mercê, porque eles vão fazer o quê? Estudar com livros é realmente muito difícil você estudar com um livro que ele não tem uma didática para o aluno fazer sozinho. O livro depende muito do professor, trabalhando, orientando, resolvendo os exercícios, e aí eu acho que esse aluno realmente ele não vai ter motivação e mesmo o desempenho dele vai ser bem inferior com relação aos outros alunos que estão tendo alguma atividade hoje. O uso de máscaras passa a ser obrigatório no Amazonas. A partir de agora, o uso de máscaras passa a ser obrigatório em todo o Amazonas. O governo do estado prorrogou até 31 de maio a suspensão do comércio e dos serviços não essenciais para tentar conter o coronavírus. A multa para a empresa que descumprir as regras, outra novidade, pode chegar a R$ 50 mil. 1.249 casos da Covid-19 foram confirmados só ontem no Amazonas, um recorde. 14 mil pessoas já foram infectadas e 1.098 morreram. O governador Wilson Lima defendeu um equilíbrio entre as restrições e a manutenção da economia. Mas nós precisamos fazer isso de forma segura, sem colocar em risco a vida das pessoas. Nesta terça-feira, o Ministério Público do Amazonas recorreu contra uma decisão da Justiça que negou a determinação do chamado lockdown em Manaus. No Maranhão, o bloqueio total da região de São Luís terminaria amanhã, mas foi prorrogado pelo juiz Douglas de Melo Martins até domingo. Um suspeito de fazer ameaças ao magistrado foi preso ontem em Curitiba. No Distrito Federal, a Polícia Civil continua ouvindo suspeitos de agredir profissionais de saúde durante um protesto na Praça dos Três Poderes no dia 1º de maio. Enfermeiros fizeram um novo ato ontem em Brasília em homenagem aos colegas que morreram vítimas do coronavírus. A Deise Amarilho pediu mais apoio aos colegas na linha de frente. E cuidar da enfermagem é cuidar do Brasil e que nós não somos super-heróis. Nós somos seres humanos que temos medo, temos angústias, temos nossas lutas, né? E que a gente só quer mais respeito. E a gente quer que pare essas mortes, né? Pelo menos 100 pessoas com jalecos brancos seguravam placas com os nomes de enfermeiros e técnicos em enfermagem vítimas da Covid-19. A Lady Jane Paz é enfermeira e nunca viveu um momento como esse. A gente sai de casa e não sabe se vai poder voltar para casa. Porque se tiver sintoma, eu não posso voltar para casa, eu tenho que me isolar dentro da minha própria casa. Muitos meus colegas não dormem mais, dormem em quartos separados, não abraçam os filhos. Em São Paulo, onde até monumentos ganharam máscaras para mostrar a importância da proteção, os profissionais de saúde estão usando a tecnologia para ajudar pacientes isolados a matar a saudade da família. Nos hospitais de campanha da cidade, a cada alta, já foram quase 2.000, a atenção constante de quem cuida dos doentes dá lugar à alegria e gratidão. A mesma alegria e gratidão do seu Kleber Miranda, que deixou a CTI no Rio de Janeiro e agora poderá ir para casa. Graças a vocês, profissionalismo, empenho, dedicação, eu venci o Covid. Uma ação da empresa 99, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, tem chamado a atenção na internet. Para auxiliar mães de baixa renda que acabaram de ter filhos, o aplicativo vai financiar o transporte delas entre a maternidade e as casas. A ideia é que não exista contato da mãe nem do bebê com o vírus em transporte público. O diretor de Relações Institucionais da 99, Paulo Dalari, conversou com a Jovem Pan para detalhar essa ação.
Paulo, como está funcionando então esse sistema de auxílio às mães que recebem alta hospitalar? Quais as condições? Olha, a gente conversou com a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo, dentro do plano que a 99 anunciou quando tivemos o começo dessa situação grave, dessa epidemia, de doar 4 milhões de reais em corridas para apoiar os municípios e os estados brasileiros no combate ao coronavírus. E nós começamos a discutir quais eram as possibilidades de aproveitamento, de utilização dessas doações para favorecer diretamente quem mais precisa. E um dos públicos vulneráveis são justamente as mães que estão saindo com seus filhos recém-nascidos das maternidades municipais e que usualmente acabam tendo que pegar o transporte público coletivo, ter muito contato com outras pessoas para fazer esse traslado até a sua residência. Então, dentro do programa Mãe Paulistana, nós estamos doando 5 mil corridas no valor de até R$30 por corrida, para que essas mães, junto com seus filhos recém-nascidos, possam fazer uma viagem segura até as suas residências. Essa iniciativa vale para as maternidades públicas da cidade de São Paulo, casas de parto de Sapopemba, Jardim Ângela, e quando a mãe tiver já alta junto com o filho, ela recebe um folheto explicativo com um código que ela pode inserir para ter o desconto dessas viagens. É importante também, Adriana, que o valor da viagem é totalmente revertido para o motorista, então acaba sendo uma forma também de incentivar a renda desses profissionais que tiveram naturalmente um impacto direto em função da epidemia e da redução na circulação de pessoas pela cidade. Legal. E a doação dessa quantia, desse dinheiro para viabilizar o programa veio exatamente de onde? Vem da própria 99, é uma iniciativa da empresa, então a empresa, no fundo, arca com todos os custos decorrentes da viagem dentro do valor estabelecido nessa política, que veio a partir de uma análise de qual que era a demanda em função da distância e do trajeto que, em geral, essas mães fazem para voltar das maternidades até suas casas. E essa corrida ela é válida exclusivamente para esse percurso, né? Da maternidade até uma residência onde essa mulher, mãe, agora chega então com o seu bebê em segurança. Muito bacana. Muitas corridas já foram feitas nesse sentido? Na verdade, a iniciativa começa essa semana, então nós devemos ter aí uma escalada nesse uso na próxima semana, e a nossa expectativa é ir medindo junto com a prefeitura para sempre poder melhorar esse programa e ter certeza de que ele está atingindo as mães e efetivamente sendo útil para proteger os nossos recém-nascidos, os nossos paulistaninhos. Novos paulistanos. E, Paulo, tem muitos motoristas, a 99 tem muitos motoristas, inclusive mulheres, né? E muitos deles dependem, né, do dinheiro do trabalho exclusivamente com a 99 para sustentar suas famílias num período como que a gente está vivendo. A situação está muito complicada, todo mundo já sabe, né? Então, o valor da corrida vai ser entregue ao motorista, ele recebe o pagamento pela corrida. 100% do valor, 100%. Né? Mesmo as taxas que habitualmente são cobradas pelo uso do aplicativo são revertidas, são devolvidas depois para o próprio motorista. Isso vale não só para essa ação da doação de corridas para as mães e seus recém-nascidos, mas para todas as corridas fruto das doações da 99 para parceiros públicos, tanto na cidade de São Paulo quanto em outras cidades do país. Perfeito. E a mãe que quiser, então, fazer usufruto desse sistema, você falou que ela pega um papelzinho, um folheto, um panfleto explicativo no próprio hospital em que ela está? Exatamente. Na própria maternidade, no próprio hospital, quando ela estiver alta, ela pode fazer esse pedido. A 99, junto com a secretaria, montou um material explicativo com os detalhes da ação e com o código em que ela pode inserir no aplicativo para fazer uso desse desconto. Perfeito. Então, nossa expectativa é que isso seja o mais simples possível, o mais intuitivo possível, para que efetivamente beneficie as mães e os seus recém-nascidos nessa viagem de volta para casa. Em segurança, claro. E parece que isso vai acontecer, sim, que está de uma forma bem clara e simples, né, de fazer parte do sistema. Como está a situação, dos motoristas da 99 agora nesse período da quarentena? Tem aí o rodízio, eu acredito que os motoristas do aplicativo 99 continuam circulando. Muito bacana a iniciativa, mas principalmente também por manter os motoristas em função nas ruas também.
Veja, obviamente é um momento muito desafiador para todas as empresas, né, para toda a sociedade brasileira. A 99 inserida nessa sociedade está na mesma situação e enfrentando os mesmos desafios. Nós desenvolvemos uma série de iniciativas para proteger tanto os motoristas quanto os usuários. Então, nós estamos com uma iniciativa forte de desinfecção dos veículos em uma série de cidades, inclusive na cidade de São Paulo. Começou ali no nosso bolsão no aeroporto de Guarulhos, em que os motoristas podem levar o carro e nós usamos uma tecnologia hospitalar, uma tecnologia que é usada na Espanha para fazer a limpeza e a desinfecção dos veículos. A 99 também montou um fundo de 10 milhões de dólares junto com a Didi, né, nossa empresa mãe, que se aplica para toda a América Latina, para apoiar os motoristas que tenham sido infectados ou que estejam em quarentena em função do coronavírus, também como uma forma de apoio. Nós fizemos uma doação, nós estamos doando para os motoristas 500 mil máscaras laváveis, né, reutilizáveis, para que eles possam também se proteger enquanto eles continuam levando aquelas pessoas que precisam se deslocar mesmo durante a pandemia. É um meio de transporte mais seguro, é um meio de transporte que é possível fazer uma viagem segura, e nós estamos fazendo todo o nosso esforço para proteger os profissionais, tanto aqueles que precisam continuar dirigindo, quanto aqueles que tiveram que parar e ainda assim precisam garantir renda para sua família. Legal, muito bom. E até quando deve funcionar esse sistema? A intenção, é claro, é tirar as mulheres grávidas do circuito dos transportes públicos, onde se corre mais o risco da contaminação. Então, é claro que também o senhor alertou aqui que os transportes estão todos seguindo os cuidados de uso de máscaras, álcool em gel e higienização dos veículos. Nós estabelecemos inicialmente uma doação de 5 mil corridas, né? Não tem um prazo inicial para a utilização, ela vai ser utilizada conforme a demanda, e a nossa expectativa, como temos feito com todas as cidades para as quais doamos, nós estamos acompanhando de perto a utilização dessas doações, até para ter certeza de que elas estão sendo de fato utilizadas, estão sendo úteis, e podemos, junto com a Secretaria, ir medindo a melhor forma de evoluir com essa ação, de manter essa ação enquanto ela for necessária. O Conselho Federal de Química divulgou uma cartilha sobre o uso de água sanitária no combate ao novo coronavírus. Muitas pessoas estão utilizando desse produto para asepsia de ambientes e de tecidos. Para falar o que é correto ou o que pode ser prejudicial em relação ao uso da água sanitária, a Jovem Pan conversou com Wagner Conteira, que é engenheiro químico e conselheiro federal de Química. Vamos começar falando sobre o uso da água sanitária em ambientes e considerar 3 ambientes. O ambiente em que vive uma pessoa contaminada, um outro ambiente em que ninguém está contaminado e um terceiro ambiente onde existe a suspeita. Como higienizar com o uso da água sanitária a casa, a residência, esses ambientes? Então, o Conselho Federal de Química, essa cartilha, prevê justamente as possibilidades. No momento inicial, onde você não tem contaminação, a recomendação é que se utilize uma solução preparada com 25 mililitros de água sanitária para 1 litro de água. Seria mais ou menos o equivalente a um meio copinho daqueles de café, aqueles descartáveis de café, para você preparar uma solução de água sanitária. E nessa concentração, ela pode ser utilizada para limpeza de superfícies como mesas, cadeiras, portas, maçanetas. Então, seria nessa concentração. Certo. Agora, se você tem uma contaminação, se você tem alguém contaminado, aí os cuidados já têm que ser um pouco maiores, não só com relação ao preparo, mas principalmente com relação ao manuseio, porque as concentrações acabam sendo muito mais altas, né? Ao invés de nós falarmos em 25 mililitros, nós estamos falando em 250 mililitros para preparar uma solução de 1 litro de água sanitária em água. Ou seja, um copo americano de água sanitária, completando com mais 3 copos para formar 1 litro dessa solução. Vai ficar bem Só que mais nesse forte. caso, devido até
As características do produto, né? É recomendável que se utilize luva e se utilize, inclusive, máscara, porque a pessoa que vai manipular, vai manusear, ela não pode estar sujeita às ações da água sanitária, porque a água sanitária ela acaba sendo agressiva em relação à pele, podendo provocar ressecção, uma dermatite, que acaba sendo até uma fonte de abertura, uma fonte de entrada para outras infecções. Legal, muito boa essa observação. Tem que tomar cuidado mesmo, porque a água sanitária ela é bastante forte, até por isso ela tem esse poder, né, da desinfecção. Essa solução que a pessoa pode fazer na própria casa pode ser utilizada em um paninho e passado nos objetos, ou também colocar num borrifador e borrifar por alguns lugares do ambiente. Tem que tomar cuidado também com sofás, cortinas, porque a água sanitária pode desbotar um tecido, não? Manchar? Exatamente. O ideal é que se vá preparar. Normalmente nós não recomendamos que as pessoas fiquem fazendo muita manipulação com produtos químicos, mas nesse caso em especial, como é um produto que vai ser utilizado com alguma frequência, a dona de casa ela pode pegar uma garrafa de 1 litro, por exemplo, e fazer colocar um pouco d'água, colocar essa quantidade que nós mencionamos de água sanitária, completar até 1 litro, e utilizar aos poucos de acordo com a necessidade. Umedecer num pano úmido e, havendo a possibilidade de ter um borrifador, é uma alternativa interessante, de você umedecer o pano para que ele seja utilizado para passar nas superfícies. Com relação aos tecidos, você tem razão, precisa tomar muito cuidado, porque por ser um alvejante, ele pode, de repente, ter algum efeito em relação ao tecido de cortinas, de sofás, enfim. É bom tomar esse cuidado mesmo. E eu estava dando uma olhada na cartilha, já o senhor também traz para a gente o caminho certinho para o acesso a ela, que é bastante interessante, detalhada, tem muitas dúvidas sendo tiradas por lá. Com relação também a alimentos, as pessoas se preocupam com as compras que trazem do mercado, em lavar essas embalagens antes de guardar nos armários, nas geladeiras, e também nos alimentos que vão comer, alimentos às vezes crus, inclusive, cenoura, maçã, frutas em geral. Tem como passar um pouquinho também de uma solução misturando água com a água sanitária para fazer essa higienização? É recomendado? Então, no caso de legumes, de frutas e verduras, a solução pode ser numa concentração menor. Aí poderia se utilizar uma daquelas colheres de chá, né? Nós estamos falando aí em 15 mililitros para 1 litro de solução. Então, você põe numa vasilha uma colherzinha de água sanitária com 1 litro de água, e aí, por uns 15 minutos, você pode deixar a fruta ou então o legume nessa solução, e depois você tira e tem que se lavar com água em abundância para que não fique resíduo e não fique o gosto em relação às frutas e em relação aos legumes, né? É isso, verdade, porque vai ser um produto consumido, né? Nem deve ficar resquício do produto, eu imagino, do produto que é químico. Agora, o senhor poderia trazer para a gente, então, direitinho o caminho para o acesso a essa cartilha sobre o uso da água sanitária no combate ao novo coronavírus? Muita gente tem usado, sim, o produto, ele tem sido recomendado, inclusive, pelo Ministério da Saúde para desinfecção geral de ambientes e objetos. A água sanitária ela acabou sendo um coadjuvante importante naquele momento que nós sentimos a falta do álcool gel. Sim. Então, o Conselho Federal de Química, já pensando nessa falta do produto nas prateleiras, elaborou essa cartilha, e essa cartilha ela é disponível para que seja obtida gratuitamente no site do Conselho Federal de Química. Então, quem quiser anotar é www.cfq.org.br. Então, no site do Conselho, navegando ali, tem não só essa cartilha, existem outras recomendações quanto à limpeza, à lavagem de máscaras que podem ser utilizadas no dia a dia, aquelas máscaras que não são descartáveis. Então, no site do Conselho tem um bom conteúdo que pode auxiliar no dia a dia
nesse trabalho de prevenção, né, nessa prevenção à Covid-19. Certo, e que as pessoas entrem, acessem a cartilha, se informem e também compartilhem, dividam, né, com seus amigos, colegas, familiares. O senhor tocou no ponto interessante com relação à máscara. Tem muita gente usando já a máscara de pano, também recomendada pelo Ministério da Saúde. Pode lavar essa máscara em casa também usando um pouquinho da água sanitária ou só água e sabão já é o suficiente? Não, é interessante que se faça a lavagem com água e sabão, inclusive para aqueles que não têm uma máquina de lavar, onde a própria temperatura da máquina de lavar, que é acima de 60 graus, naquelas máquinas que trabalham com temperatura, né? Se a pessoa vai fazer a lavagem dessas máscaras num tanque ou utilizando um balde, seria interessante que utilizasse uma água um pouco aquecida, acima de 60 graus, porque as temperaturas elas ajudam. Se eventualmente houver algum tipo de contaminação, ela já acaba sendo inativada a partir da temperatura. A pandemia de coronavírus tem imposto desafios a todos os setores. Um deles é o da produção de veículos. Algumas montadoras têm remanejado a linha de produção para ajudar os profissionais da saúde. Quem conta pra gente é o Alex Ruffo. Covid-19, a indústria automotiva totalmente paralisada, mas ainda assim, muitas montadoras estão colocando toda a sua força de ataque, toda essa briga contra o coronavírus na linha de produção, ajudando aí os profissionais da saúde. E para isso, a gente recebe hoje aqui no estúdio da Jovem Pan o presidente da GM para a América do Sul, Carlos Zarlenga. Carlos, seja super bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Dentro dessa briga toda contra o coronavírus, vocês têm papel muito importante. Eu gostaria que você colocasse que ferramentas vocês estão colocando à disposição dos profissionais da saúde, hospitais, nessa briga contra o coronavírus. Olha, nós estamos fazendo muitas coisas, tentando ajudar tudo que a gente pode desse nosso lugar, né? Primeiro, a gente está numa iniciativa de reparar respiradores. Aqueles respiradores que estão no sistema de saúde, mas não estão funcionando. Então, nós estamos coletando os respiradores, levando para nossas fábricas, consertando eles e retornando eles aos hospitais. Também estamos fabricando máscaras, que são muito necessárias. Estamos doando essas máscaras. A gente vai usar essas máscaras na nossa produção, nas nossas fábricas, e também vamos estar doando as máscaras. Também a nossa Fundação GM, está apoiando muito com marmitas de comida, com doações de comida, onde pode ser necessário. E, ao mesmo tempo, estamos emprestando grande parte da nossa frota de veículos para as entidades de governo que precisam. Então, estamos tentando fazer tudo o que a gente pode para ajudar nessa situação sem precedente. Há algum tempo aqui na Jovem Pan, Carlos, a gente fala sobre transformação digital. Algumas empresas tiveram que antecipar esse processo até pela paralisação e isolamento social. De que maneira que a GM se coloca aí no mercado com soluções digitais para o consumidor? Bom, uma coisa que parecia que era difícil de fazer no Brasil, porque o processo era difícil, o requerimento de assinaturas era difícil, já virou realidade. A gente consegue vender carros 100% digital. Sem sair da tua casa, você pode entregar teu carro usado, você pode escolher o teu carro novo, você pode fechar a transação, você pode pegar teu crédito e você recebe o carro na tua casa emplacado. Que realmente é uma coisa que nós não pensávamos que era possível fazer tão rápido. Isso está mudando, mas está mudando a indústria em geral, né? Se você vê a conectividade hoje, os carros realmente ajuda muito, mesmo para ver mobilidade, quem está onde. Estamos vendo uma revolução tecnológica do jeito que não vimos em muito tempo. Carlos, e para finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros, já que você tem um coração meio argentino, né? Nasceu na Argentina, mas vive hoje no Brasil. Qual a mensagem que você deixa aí para o povo brasileiro? Olha, o que eu tenho visto durante a crise do Covid é uma enorme solidariedade, uma enorme vontade de ajudar, uma enorme vontade de trabalhar todos juntos para passar por essa crise, né? E eu acho que se a gente mantém esse espírito, a gente mantém essa forma de trabalhar, vamos conseguir passar por essa crise e isso vai ficar para trás. Certamente. Nós conversamos com Carlos Zarlenga, presidente da GM para a América do Sul, que passou aqui um raio-x não só do mercado, mas também desse lado humano que todos nós precisamos ter. Carlos, super obrigado por participar com a gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado.
Termina aqui essa edição do especial Jovem Pan Coronavírus. Obrigada pela audiência e até mais. Jovem Pan.